A vida é impossível sem o amor. A vida é impossível sem o amor. Eu comprei essa camiseta na Mansão do Caminho, que é uma obra social fenomenal e incrível que fica em Salvador, no bairro de Pau da Lima, e foi criada pelo Divaldo Franco, que é uma das pessoas mais iluminadas que existem hoje no planeta Terra. Depois de Chico Xavier, que já partiu desse plano terreno, o Divaldo Franco hoje é o espírita mais, como eu diria, mais renomado que existe. A vida é impossível sem o amor. Mas antes de contar a história, só para contar uma história antes, eu estou aqui em Registro, São Paulo. A gente vai fazer origami no Sesc Registro, sábado e domingo. E a gente vai fazer origami nesse final de semana. E antes eu quero contar uma história de um livro que eu li há muitos anos atrás, do Roberto Chiniachik. Nesse livro tem um conto, se eu não me engano é Cláudio Steimer, não lembro exatamente o nome, mas o livro chama-se Carícia Essencial. E nesse livro tem um conto que fala sobre a história de Antônio e Maria, que antigamente as pessoas, elas distribuíam carinhos quentes. Então, tinha um saquinho onde as pessoas tiravam um carinho quente e distribuíam para as outras pessoas. Esses carinhos nunca acabavam. Então, Antônio e Maria eram irmãos e você distribuía esses carinhos para várias pessoas, os amigos, os parentes, todo mundo. E o que acontecia? As pessoas, quando elas estavam meio ruins, meio tristes, a pessoa tirava um carinho quente desse saquinho e distribuía e passava na pessoa. Era como se fosse uma bênção. E com isso as pessoas estavam sempre bem, estavam felizes, estavam saudáveis, porque elas cuidavam umas das outras. Então todo mundo tinha um saquinho de carinho quente que nunca terminava. Mas até que um dia uma bruxa, ela estava muito brava, porque as pessoas, como elas distribuíam muitos carinhos quentes, ela não conseguia vender as poções mágicas, os ungüentos, né, que palavra diferente, ela não conseguia vender aqueles remédios para as pessoas curarem dos males da sociedade, porque as pessoas estavam sempre bem. Então um dia essa bruxa, ela foi no ouvido do Antônio e falou: Antônio, repara uma coisa, olha só como a Maria distribui carinhos para todo mundo. Olha, se você não tomar cuidado, pode acabar com esses carinhos quentes e não sobrar para você. E aí o Antônio começou a ficar observando e falou para Maria o que ele estava sentindo. Falou assim: você está distribuindo muitos carinhos para as outras pessoas. Ele começou a ficar com ciúme. E ele também parou de distribuir carinhos quentes com aquela energia que ele fazia antes. E as outras crianças também perceberam e começaram a distribuir menos carinhos. E aí isso aconteceu também com os adultos. E aí o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ficar doentes, começaram a ficar tristes, com raiva, começaram a ficar com vários problemas decorrentes da falta dessas trocas dos carinhos quentes. E aí eles começaram a recorrer a essa bruxa, onde ela vendia lá as poções, os remédios para curar esses males. E aí essa bruxa, o que ela vendia? Ela vendia um saquinho de carinhos frios, que eram espinhos, assim, eram os espinhos que espetavam, não eram como um carinho quente, mas evitavam que as pessoas morressem. Então as pessoas começaram a comprar esses carinhos frios. E para disfarçar um pouco, esses espinhos colocavam ali meio que dentro de um algodão para parecer com carinho quente. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a se acostumar a comprar dessa bruxa má esses espinhos frios disfarçados de carinhos quentes. E quando elas trocavam carinhos entre si, elas guardavam aqueles carinhos quentes só para algumas pessoas muito especiais. E para outras, muitas vezes, elas davam esse espinho frio, disfarçado de carinho quente, e criava uma confusão, porque as pessoas se sentiam bem por um tempo, mas como era meio artificial, depois ela não se sentia bem. Isso foi
acontecendo em toda a sociedade. Até que um dia chegou uma pessoa chamada Pessoa Especial, que ela nunca tinha ouvido falar da bruxa, não conhecia aquela cidade, e ela começou a distribuir carinhos quentes novamente, de uma forma sem se preocupar em acabar. E as crianças se apaixonaram, adoraram essa pessoa chamada Pessoa Especial. E as crianças começaram novamente a distribuir aqueles carinhos quentes que elas tinham. E aí aconteceu o quê? Os adultos começaram a ficar preocupados, porque falaram assim, nossa, essa pessoa está sendo uma má influência para nossas crianças, porque não pode sair distribuindo carinhos quentes para todo mundo sem controle. E as crianças, na sua inocência ou na sua inteligência, elas se lembraram de uma forma intuitiva que a gente distribui os carinhos quentes de uma forma natural, que os carinhos quentes, o amor nunca acaba, que a gente sempre distribui e quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. E aí nessa história o dilema é, será que os adultos começaram a querer obrigar, a criar leis para proibir que distribuíssem carinhos quentes sem controle? Que deveria ter uma lei para proibir a distribuição desse carinho quente, senão poderia acabar. E a pergunta é, como que vai terminar essa história? Será que os adultos vão criar leis e as crianças vão deixar novamente de distribuir os carinhos quentes? Ou será que as crianças, a partir dessa lembrança que essa pessoa especial trouxe, elas vão começar a influenciar os adultos para eles lembrarem que a gente vive o amor e que o carinho quente é como o amor, é como o perdão, é como a humildade. Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente distribui, mais a gente recebe. Essa história, ela estava no livro Carícia Essencial, do Roberto Chiniachik, que eu li quando era adolescente. Hoje eu tenho 56 anos e a vida nos mostra que muitas vezes uma coisa é saber aqui no mental, outra coisa é saber aqui no coração. E eu tenho falado que recentemente eu descobri meu caminho espiritual na Oca da Tribo Xamã, aqui não porque eu estou em registro, mas lá em Nazaré Paulista, que é uma cidade a 2 horas de São Paulo. E foi lá que eu me conectei verdadeiramente com Jesus Cristo, porque os processos que eu vivencio lá são rituais de Umbanda com Santo Daime. E tem uma consagração de uma bebida medicinal chamada ayahuasca. Eu sei que algumas pessoas têm preconceito, mas cada um tem a sua jornada espiritual e essa é a minha. E lá, no meio do trabalho, quando tem a concentração, são momentos que a gente realmente precisa trabalhar as nossas sombras. Não é fácil nesse momento, porque quando a gente encara a nossa sombra, é a hora que a gente precisa mudar. E a vida é assim. A solução já foi ensinada há mais de 2000 anos atrás. Amor, perdão, compaixão, fraternidade, humildade. E o que é que nos impede de praticar o amor como está nessa camiseta? A vida é impossível sem o amor. É uma palavrinha de 3 letras, chamada ego. Por alguma razão, o ego nos faz ficar pensando no julgamento das outras pessoas. O que é que as outras pessoas vão pensar? O que é que meus pais vão pensar? O que é que minha família vai pensar? E na verdade Jesus foi muito mais simples. Ele sempre disse, segue o meu caminho. A gente precisa seguir esse caminho. E quem não segue o caminho, Jesus não parava. Ele oferecia, mas ele não parava porque tinham as outras pessoas que tinham decidido seguir o caminho. Mas ele não abandonava as pessoas, porque tem várias histórias que contam que Jesus sempre vai lá ajudar a todos. Porque Jesus Cristo não julgava. E tem uma frase muito boa que eu gosto, que eu aprendi com uma pessoa especialista em geometria sagrada, chamada Robert Grant, que eu tive o prazer de participar do seu workshop Espiritualidade e Era de Aquário, o novo passo da evolução humana. Nesse workshop, o Robert Grant passou os 25 preceitos para a gente conduzir esse avatar
aqui nesse plano terreno, porque nós somos um avatar. Tem uma frase muito bacana que diz: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E um dos ensinamentos do Robert Grant, que ele ensina como conduzir esse avatar aqui na Terra, é que ele diz: o que você julga, você atrai. Olha que interessante. Então, quanto mais você fica julgando as pessoas, nossa, aquela pessoa é desorganizada, ela é desorganizada, tal. Muitas vezes você tem isso dentro de você. Então, nós somos espelhos a todo momento. Espelhos das virtudes, espelhos dos defeitos. E quando alguém nos tira do sério, é porque você está vendo uma sombra que você tem dentro da outra pessoa. Aquela pessoa é só um espelho. E a gente decide se a gente aprende ou se a gente continua encontrando várias pessoas parecidas como aquela. Quando a gente entende que tudo é aprendizado, tudo na vida, mesmo o ruim, aquela situação desafiadora, é um grande aprendizado, você sempre consegue estar pleno. Porque plenitude não é estar alegre todo momento. Plenitude é você estar dentro do seu eu superior a todo momento. E no filme Divertidamente, eu ainda não assisti o 2, por incrível que pareça. Mas o 1 já é suficiente para lembrar que eles deixavam a tristeza de lado, porque ninguém queria que a menina ficasse triste. Só que a gente precisa ficar triste, porque a tristeza é um momento de luto, é um momento de parar, pensar e entender. É um momento de fragilidade para as outras pessoas poderem praticar a compaixão. E assim é a vida. Tem horas que você precisa do apoio, tem hora que você é o apoio das pessoas. Então, na vida, como a história da carícia essencial, dos carinhos quentes e dos espinhos frios, todos nós temos um saquinho de carinhos quentes, que a gente pode distribuir de forma abundante. E quanto mais você distribui, mais você tem. O trabalho voluntário, eu lembro que em 1998 eu fui voluntário da Turma da Sopa em São Paulo e foram 2 anos sem deixar de faltar um dia sequer na distribuição de sopa lá no Viaduto Condessa de São Joaquim. E o que eu lembro dessa época é que, na verdade, a gente acha que muitas pessoas acham que o trabalho voluntário é você indo lá ajudar alguém que necessita. Só que, na verdade, quem necessita somos nós. E aprendi que o dar é receber. Você não dá para receber depois. O ato de dar é amor, compaixão, perdão, você recebe na mesma hora. Isso vale para o bom e para o ruim. Então, quando você é agressivo, quando você é egoísta, quando você quer impor, é ação e reação. Aquilo volta para você. Então, uma das coisas que eu tenho me trabalhado é a hora que eu percebo que eu faço alguma coisa que eu não quero fazer mais e a pessoa tem aquela reação que eu não quero receber. Ela falou: Márcio, relaxa. Relaxa porque você está tendo uma reação, uma atitude que você não quer mais. Então, para encerrar essa conversa aqui, porque eu estou aqui em Registro, a gente vai fazer origami no Sesc Registro, sábado e domingo. Eu quero deixar uma frase que eu gosto muito de usar nas minhas vivências de gratidão quando eu faço o coração de origami. Aliás, se você ainda não viu, olha lá, origami.club/coração, sem espaço e sem acento. Aí lá tem a minha vivência de gratidão. Eu gosto muito da frase: ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é sua maior conquista. E o origami, ele nos conecta à nossa criança interior. E as crianças, elas correm, caem, andam, se machucam, brincam, se sujam. Elas são mais autênticas e elas têm coragem de ser elas mesmas. E além disso, são as crianças que mais distribuem amor,
perdão, carinho. Então, gente, vou trazer mais um ensinamento que eu tive nos retiros espirituais que eu tenho ido na Oca da Tribo Xamã. Muitas pessoas falam que queriam. Eu queria ser rico, eu queria ter mais saúde, eu queria ter um relacionamento amoroso X, eu queria. Mas a espiritualidade, esse Deus, o nosso eu superior, é tão inteligente que se você pede no futuro, o que é que ele te dá no presente? O oposto do que você quer lá no futuro. Então, o aprendizado é o que eu quero ser, eu já sou. E o que eu quero ter, eu já tenho. Então, tudo aquilo que a gente quer manifestar, a gente precisa manifestar no presente. E para manifestar no presente, você precisa estar no momento presente. Porque para você dar amor para alguém, você não pode estar pensando lá em outras coisas. Então, estar no momento presente é a única maneira da gente construir o futuro que a gente quer. Porque quando a gente está muito no passado, a gente vive em depressão. Quando a gente está muito no futuro, a gente fica ansioso. Mas quando a gente está no presente, a gente consegue manifestar. Mas para manifestar tudo aquilo que a gente deseja na vida, a gente precisa lembrar que precisa ter um equilíbrio. Tudo aquilo que eu penso, sinto e eu faço precisam estar alinhados. A pergunta é: você, a todo momento, você consegue ter esse alinhamento? O que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo estão alinhados? Quando a gente consegue isso, você consegue manifestar aquilo que você veio entregar para o mundo. E uma outra pessoa que eu gosto muito de acompanhar chama-se Matias de Stefano. Ele é um jovem argentino que ele lembra-se das vidas passadas dele de milhares de anos atrás. Então ele tem toda essa sabedoria, não só desse planeta, mas de outras encarnações em outros planetas. Mas é uma longa história, chama Matias de Stefano, depois você busca mais sobre ele. Mas tem um vídeo que ele conta sobre manifestação, que ele fala do positivo e do negativo. Aí ele fala um momento que assim, a mão direita é o positivo, é o propósito, o que é que te move, o que é que te faz querer manifestar alguma coisa. A mão esquerda, o negativo, são os recursos. Eu tenho um propósito com a mão direita e eu vou buscar os recursos para manifestar. E aí eu junto a intenção do coração e eu crio arte. Então, eu tenho um propósito, eu busco os recursos, eu junto no coração e eu crio arte. Isso foi um ensinamento do Matias de Stefano. Depois vocês me mandam um direct, eu posso procurar, mas no meu blog marciocabe.com.br, aliás, acessem ele, tem um post sobre manifestação. Então, gente, quando você tem a intenção e todo esse equilíbrio, você consegue manifestar aquilo que você realmente veio fazer nesse planeta Terra. Independente da religião, da sua crença, se você não acredita em nada, que eu acho difícil, sabe? Porque o ateu não acreditar em nada, acho que é um grande desafio, porque o agnóstico é uma pessoa que ela não acredita no Deus como as religiões pregam, mas acredita que existe algo superior e que nós, nesse racional, não temos condições de explicar. Então, pessoal, a gente veio aqui com talentos especiais. E a 7ª lei espiritual do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, explica que a 7ª lei é a lei do Dharma, que todas as pessoas, todo mundo tem um talento especial, um jeito único de expressá-lo. Essa é a lei do Dharma. Origami, muitas pessoas adoram, milhares de pessoas gostam, mas cada origamista tem
um jeito diferente de expressar. E essa busca de qual é o Dharma é uma lei, é a lei do Dharma. Tem as 7 leis espirituais, depois vocês pesquisam. Então, o que eu percebo cada vez mais nessa jornada de crescimento espiritual é que a vida é como um rio. Segundo o taoísmo, não sei se é segundo o taoísmo, mas eu vi eu vi um vídeo que estava falando sobre taoísmo. Imagina a vida como um rio. E aí muitas vezes você está ali, a gente está na correria no dia a dia, correndo, fazendo as coisas, não para pensar. E aí a pessoa está ali nadando. Então imagina você estar seguindo o fluxo do rio e você vê uma pessoa nadando desesperadamente contra a correnteza. Aí você tenta falar com a pessoa, fala assim, olha só, ela, não tenho tempo, não consigo parar para te ouvir. Você só ia falar assim, olha, tenta virar e nadar para o outro lado, vai ser mais fácil. Mas muitas vezes as pessoas não param sequer alguns minutos para ouvir outras pessoas. Eu era assim. Eu melhorei muito. Porque antigamente a pessoa começava a falar, eu já interrompia e já falava, já sei. A pessoa nem tinha terminado, como é que eu já sei? Então essa metáfora do rio, imagina. Às vezes você vê pessoas nadando de lado, aí você fala assim, pô, tudo bem, tá nadando de lado, mas não está seguindo o fluxo do rio. E tem pessoas agarradas à margem, não largam aquilo de jeito nenhum, fazem aquilo a vida inteira ali, ó. Segurou uma zona de conforto ali na margem, você tenta parar, só que quando você tenta parar para tirar ela da margem, você também para. E aí você reclama da vida, eu paro para ajudar um monte de gente, Eu me sinto assim. Não, a pessoa não pediu ajuda. Ajude quem pediu. Ajude quem está com o ouvido aberto, coração aberto também. Então essa metáfora do rio é maravilhosa, porque quando a gente para e respira, aliás, a respiração é maravilhosa. Quando você para, respira, o rio vai te dizer qual é o caminho que você deve seguir. E aí você fala, é para lá que eu vou, é para lá que eu devo seguir. Então, gente, é muito interessante quando a gente começa uma jornada de autenticidade, porque não tem roteiro nenhum essa conversa. E tem um monte de gente, youtuber, influencer, que tentam decorar o texto para ficar bonito, quando na verdade o mais bonito é ser autêntico. E para fechar, eu gosto de falar uma música que tem gente que coloca como um lado negativo. Deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho. Realmente, deixa a vida me levar, tem um lado negativo. Se você vai lá no celular, na Netflix e fica fazendo as coisas que não te trazem nada. Mas essa metáfora do rio, quando você deixa o rio me levar, quando você sente o fluxo para onde está indo, aí eu acho que tem uma conotação interessante. A vida, ela quer te levar para um lado, mas a gente que está resistindo. E é isso, pessoal. Eu quero fechar com uma frase que eu aprendi com Vishen Lakhiani. Ele é o criador da Mind Valley. Eu sou da tribo Mind Valley, é maravilhosa. E ele é autor do livro Código da Mente Extraordinária. Ele cita um poeta sufi, que é o Rumi. E ele fala, o que você está buscando também está em busca de você. Dá muita reflexão essa frase, né? O que você está buscando também está em busca de você. Para mim, é origami. Eu não sabia que estava buscando origami, mas o origami estava me buscando. Até que um dia eu busquei origami e deu todo esse casamento. Gente, gratidão. A live começou com o amor, A Vida é Impossível Sem um Amor, que foi uma visita que eu fiz na Mansão do Caminho, do Divaldo Franco, e eu tive a honra de levar minha mãe, que tem 86 anos, agora 87, para a Mansão do Caminho, que ela não conhecia,
e ela mora há mais de 50 anos em Salvador. Eu tive a honra de levar minha mãe nessa obra social incrível e a honra ainda maior da gente conhecer o Divaldo Franco e eu dar um presente muito especial para o Divaldo Franco. Gratidão. Está na hora de trabalhar aqui, se preparar para um final de semana incrível com muito origami. Eu convido vocês para acompanharem um pouco mais o meu canal, acompanharem o origami.club, cliquem lá no linkzinho, faça parte, mesmo que você não seja origamista, mas para você perceber qual é o conceito da tribo do origami. É isso aí, pessoal. Gratidão, bora trabalhar. Valeu!